O milagre de Francisca, quando a fé venceu a dor. Francisca sempre foi uma mulher forte. Criada no interior de Minas Gerais, ela aprendeu cedo a lidar com as dificuldades da vida, a seca que queimava as plantações, a falta de dinheiro, a saudade dos filhos que, crescidos, tinham partido para a cidade grande em busca de trabalho. Mas nenhuma prova havia sido tão dura quanto aquela que chegou silenciosa, como um ladrão na noite. Há 3 anos, ela começou a sentir os olhos secos como areia, a boca tão ressecada que mal conseguia engolir um gole d'água. As juntas doíam como se fossem de ferro enferrujado, e uma fadiga profunda a acompanhava como uma sombra. Depois de muitos exames e médicos, veio o diagnóstico: Síndrome de Sjögren, uma doença autoimune sem cura, que ia minando seu corpo aos poucos. Os remédios aliviavam um pouco, mas os efeitos colaterais eram piores que a própria doença. Vai ter que aprender a conviver com isso, doninha, dissera o médico, com um suspiro que soou como uma sentença. Francisca chorou sozinha no quarto, naquela noite. Não era só a dor física que a afligia, mas a sensação de que Deus havia se esquecido dela. Ela tinha sido batizada na Igreja Católica quando criança, mas há anos não pisava num templo. Para que rezar, se ele não ouve, pensava, amargurada. Até que, numa tarde de sábado, enquanto arrumava a casa com as mãos inchadas, ouviu vozes vindas da rua. Era um grupo de pessoas vestidas com simplicidade, homens de camisa social e gravata, mulheres com saias longas e cabelos presos. Cantavam sem instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia. Oh! Quão bom é confiar no Senhor! E em seu amor para sempre descansar. Francisca parou junto à janela, encostada no batente. Aquela música tinha algo diferente, não era alegre como as das igrejas que ela via na televisão, nem triste como os cânticos fúnebres que ouvia na rádio. Era uma melodia serena, como se cada nota carregasse uma certeza. Ela viu um senhor de cabelos brancos, de terno escuro, abrir uma Bíblia e começar a falar. Os outros ouviram em silêncio, alguns com os olhos fechados, outros com as mãos postas. Não havia palmas, nem gritos, nem show. Só aquietação. Algo dentro dela se mexeu. Na semana seguinte, Francisca encontrou coragem para entrar na pequena congregação da Congregação Cristã no Brasil, escondida entre as casas do bairro. O prédio era simples, sem cruzes nem imagens, apenas um letreiro discreto: Igreja de Cristo. Dentro, o cheiro de madeira envelhecida e páginas de Bíblia a recebeu. As irmãs usavam vestidos modestos, os irmãos, ternos ou camisas abotoadas até o pescoço. Ninguém a olhou com estranhamento quando ela sentou num banco dos fundos, as mãos trêmulas no colo. O ancião, um homem de voz calma e olhos bondosos, dirigiu a reunião. Eles cantaram hinos que Francisca nunca ouvirá, mas as letras falavam direto ao seu coração. Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar. Pois só em ti posso minha alma descansar. Ela sentiu as lágrimas escorrerem. Não era tristeza, era alívio, como se uma porta que estava fechada há anos tivesse se entreaberto. Depois dos cânticos, o ancião leu a Bíblia e falou sobre a fé. Deus não desampara os seus, disse, olhando para a pequena assembleia. Mesmo quando não entendemos, Ele está agindo. Francisca baixou a cabeça. Será que isso é para mim? Pensou. No final, convidaram os que queriam oração para ficarem. Ela hesitou, mas uma irmã de sorriso acolhedor chamava-se Maria aproximou-se e tocou suavemente seu braço. A irmã quer que oremos por você? Francisca assentiu, sem voz. Aquelas mãos, unidas às de outras irmãs, se apoiaram em seus ombros enquanto o ancião orava. Não eram palavras bonitas ou cheias de emoção, mas simples, diretas: Senhor, olha para esta filha tua. Dá-lhe força e cura, se for da tua vontade. Francisca sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente de água viva passasse por suas veias. Fechou os olhos e chorou. As semanas passaram, e Francisca não faltou a nenhuma reunião. Aprendeu os hinos, ouviu os testemunhos dos irmãos, histórias de curas, de famílias restauradas, de vícios quebrados. Um domingo, depois da pregação, anunciaram a Santa Ceia. Ela nunca tinha participado de uma cerimônia assim: o pão partido, o vinho, suco de uva, servido em pequenos cálices, tudo em silêncio reverente. Isso é o corpo de Cristo, partido por vocês, disse o ancião, entregando-lhe o pedaço de pão. Francisca segurou-o com cuidado, sentindo o peso daqueles segundos.
Ele sofreu por mim, pensou. Quando bebeu o suco, uma paz inundou seu ser. Naquela noite, ao deitar, percebeu algo estranho, suas mãos não doíam. Tocou o rosto, os olhos não ardiam. Levou os dedos à boca, estava úmida, como não estava há meses. Assustada, ajoelhou-se ao lado da cama e orou: Senhor, se és tu, confirma isso para mim. Na manhã seguinte, acordou sem a rigidez de sempre. Correu para o espelho, seus olhos, antes vermelhos e secos, estavam normais. As juntas não rangiam. Ela segurou a Bíblia com firmeza sem dor. No domingo seguinte, Francisca estava de pé, como manda a tradição da congregação cristã, dando seu testemunho. Sua voz tremia, mas as palavras saíam firmes. Irmãos, eu vim aqui doente, sem esperança. Mas Deus, em sua misericórdia, me curou na Santa Ceia. Não foi pelos méritos meus, foi pela graça dele. Se alguém aqui está sofrendo, não desanime. Deus ouve, sim. Ele não esquece de ninguém. Muitos choravam. O ancião sorriu, com os olhos brilhantes. Glória a Deus, disse, simplesmente. Depois do culto, Francisca foi batizada nas águas, como símbolo de sua nova vida. Quando saiu da piscina batismal, abraçada pelas irmãs, soube que nada seria como antes. Não era só a doença que tinha ido embora, era o peso da solidão, da dúvida, do medo. Anos se passaram. Francisca, agora uma irmã ativa na congregação, ajuda a visitar os doentes, a cantar nos cultos, a acolher os que chegam como ela chegou, perdidos, machucados, sedentos de algo real. Sempre que pode, repete a lição que aprendeu. A fé não é só acreditar que Deus pode. É confiar que Ele sabe o que é melhor, mesmo quando não entendemos. Na congregação, aprendi que milagre não é só a cura do corpo, é a paz na alma, a família unida, a vida transformada. E isso, ninguém tira da gente. E assim, entre hinos cantados à capela, orações sinceras e a simplicidade de um povo que serve a Deus sem alarde, Francisca vive seu milagre todo dia. Um domingo de manhã, enquanto Francisca ajudava a organizar as cadeiras na entrada do templo, uma mulher jovem entrou com os olhos vermelhos de tanto chorar. Vestia uma blusa surrada e carregava uma criança no colo, que tossia sem parar. A menina, de não mais que 4 anos, tinha o rostinho pálido e as mãos trêmulas. A mãe, ao ver Francisca, segurou seu braço com urgência. Irmã, por favor. Minha filha tá assim desde ontem. Já levei no posto, mas disseram que é só uma gripe. Mas eu sei que não é. Ela tá queimando de febre e não para de chorar. Francisca reconheceu aquele desespero. Era o mesmo que ela tinha sentido anos atrás, quando a dor no peito a derrubou no chão da cozinha e achou que não ia levantar mais. Sem hesitar, ela colocou a mão na testa da criança e sentiu o calor intenso da febre. Então, olhou nos olhos da mãe e disse com firmeza: Vem comigo. Dentro do templo, o culto já tinha começado. O pastor falava sobre a fé que move montanhas, enquanto os irmãos cantavam com as mãos levantadas. Francisca guiou a mulher até os fundos, onde as irmãs da oração estavam de joelhos, intercedendo pelos pedidos escritos nos papéis amarelados. Ela pediu que a mãe se ajoelhasse também e, com a criança no colo, começou a orar em voz alta, mas sem gritos, com uma autoridade que vinha de quem já tinha visto Deus agir. Senhor, o Senhor conhece essa mãe. Conhece essa criança. O Senhor não desampara quem confia em ti. Em nome de Jesus, quebra essa febre, sarra esse corpo, restaura a saúde dessa menina. Não é pela nossa justiça, mas pela tua misericórdia. Os minutos passaram. A criança, que antes se debatia, foi ficando mais quieta. A tosse diminuiu. A mãe, incrédula, tocou a testa da filha e sentiu, a febre tinha baixado. Os olhos da menina, antes vidrados, começaram a brilhar de novo. Ela olhou para Francisca e, com voz fraca, pediu: água. A mãe soltou um choro de alívio, abraçando a filha como se fosse a primeira vez. As irmãs ao redor começaram a glorificar a Deus, e o culto parou por alguns instantes quando o pastor, ao ver a cena, chamou a todos para testemunhar. Irmãos, isso aqui é o Evangelho vivo. Não é teoria, não é religião, é Jesus curando, é Deus agindo no meio do seu povo. Aquela mulher, que se chamava Ana, voltou no domingo seguinte.
Desta vez, não estava sozinha, trouxe o marido, um homem de rosto fechado, que nunca tinha pisado numa igreja. Ele relutou no início, cruzou os braços durante os louvores, mas quando ouviu o testemunho da própria filha agora corada, brincando no chão do templo, algo nele se quebrou. Na hora da oração, ele se ajoelhou e chorou como uma criança. Francisca, observando de longe, sorriu. Ela sabia que aquele não era o fim, mas o começo. Assim como alguém um dia tinha estendido a mão para ela, agora ela fazia o mesmo. Não por obrigação, mas porque tinha experimentado algo que não podia guardar só para si, a certeza de que, na congregação, os impossíveis têm endereço. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, iluminando as janelas do templo onde as vozes ainda cantavam a glória a Deus nas alturas, Francisca sentiu uma paz profunda. Não era só mais uma história de cura. Era a prova de que, quando Deus toca uma vida, Ele não para por aí, Ele transforma gerações. E isso, sim, era um milagre que nunca acabaria. Naquela mesma semana, o templo da Universal na cidade ficou ainda mais cheio. Não era só pela notícia do milagre que já corria de boca em boca, era porque as pessoas sentiam algo diferente no ar. Como se o próprio Espírito Santo estivesse soprando mais forte sobre aquele lugar, chamando quem precisava de um toque de Deus. Francisca, com seu jeito simples mas firme, continuou a visitar as casas do bairro. Desta vez, levou consigo o marido de Dona Maria, o Sr. Antônio. Ele, que antes mal conseguia andar sem ajuda, agora caminhava ao lado dela com passos firmes, os olhos brilhando de uma fé que não existia antes. Eu não vou ficar quieto não, minha filha, ele dizia a todos que encontravam pelo caminho. Se Deus me deu uma segunda chance, eu tenho que contar. E foi assim que, numa tarde quente, eles bateram na porta de uma casa pequena, quase escondida entre outras maiores. Quem atendeu foi uma jovem chamada Lúcia, com olheiras fundas e um bebê no colo. Ao ver o Sr. Antônio, ela quase deixou cair a criança. O senhor está andando, balbuciou, incrédula. Todos no bairro sabiam que ele passará anos preso a uma cadeira de rodas. Não só andando, minha filha, respondeu Antônio, estendendo as mãos. Vim te dizer que tem um Deus que faz o que o homem diz que é impossível. E ele não faz só por mim não, ele quer fazer por você também. Lúcia baixou a cabeça. O bebê choramingava, e ela apertava o pequeno corpo contra o peito como se quisesse protegê-lo do mundo. Eu já não tenho mais fé, não, confessou, a voz trêmula. Meu marido sumiu, meu filho nasceu doente, e os médicos dizem que ele não vai viver muito. O que Deus pode fazer por mim agora? Francisca, então, se aproximou e tocou suavemente no braço da moça. Deus não desiste da gente, minha filha. Ele só espera a gente dar uma chance para ele mostrar o seu poder. Ela olhou para o bebê, que tossia fraco, e sentiu o coração apertar. Mas também sentiu uma certeza, aquela criança não ia morrer. Não ali. Não assim. Vem conosco no culto de hoje, insistiu Antônio. Não custa nada tentar. Se Deus fez por mim, por que não faria por você? Lúcia hesitou, mas algo naqueles olhos, naquela mistura de paz e convicção fez com que ela sentisse. Vou tentar. Quando chegaram ao templo, a igreja já estava lotada. As vozes se elevavam em cânticos, e o pastor falava sobre a fé que move montanhas. Lúcia, nervosa, seguiu Francisca até um lugar perto do altar. O bebê, João Pedro, parecia ainda mais fraco, a respiração curta. Ela o apertava contra si, como se temesse que a qualquer momento ele fosse embora. Na hora da oração, o pastor chamou todos que precisavam de um milagre para se apresentarem. Francisca segurou a mão de Lúcia com força. Vai, minha filha. Leva seu filho. Deus está aqui. Com lágrimas nos olhos, Lúcia subiu ao altar, o coração batendo tão forte que parecia querendo sair do peito. O pastor orou por ela, impôs as mãos sobre o pequeno João Pedro, e então, um silêncio. Um silêncio tão profundo que até as crianças pararam de se mexer. De repente, o bebê espirrou. Não um espirro fraco, mas um espirro forte, como se algo dentro dele tivesse se soltado. Em seguida, ele abriu os olhos grandes, escuros, cheios de vida, andou com os bracinhos, algo que nunca tinha feito antes. E então, chorou. Não o choro fraco de quem está doente, mas o choro forte, saudável, de um bebê que acabou de nascer de novo.
A igreja explodiu em glórias. Lúcia caiu de joelhos, o filho no colo, gritando: Meu Deus! Meu Deus, obrigada! As pessoas ao redor choravam, riam, louvavam. Até quem não acreditava sentiu algo mudar dentro de si. Francisca, de longe, observava tudo com os olhos cheios d'água. Não era só João Pedro que tinha sido curado. Era Lúcia, que agora sorria pela primeira vez em meses. Era o marido dela, que, ao saber da notícia, correu para a igreja e, arrependido, caiu aos pés de Deus pedindo perdão. Era a família que se reconstruía, o lar que se restaurava. E assim, mais uma vez, a congregação provou que não era só um lugar de cultos, era um lugar onde Deus escrevia histórias novas. Onde o passado doloroso virava testemunho, e o futuro, antes incerto, ganhava cor, esperança e propósito. Porque milagre não é só a cura do corpo. É a transformação da alma. É a família que se une, o coração que se enche de paz, a vida que ganha sentido. E isso, só Deus faz. E a história não parou por aí. Não, não mesmo. Porque toda vez que uma vida é tocada, outras são alcançadas. E o milagre, como uma semente plantada em terra boa, continua a brotar, a crescer, a dar frutos que o mundo não pode ignorar. Naquela mesma semana, enquanto a família ainda celebrava a restauração, algo inesperado aconteceu. O filho mais velho, que há anos tinha se afastado da fé e vivia uma vida de rebeldia, apareceu na porta da casa dos pais. Ele não avisou, não ligou, simplesmente chegou com os olhos cheios de lágrimas e um peso no coração que já não aguentava carregar sozinho. Mãe, eu não aguento mais, foram as primeiras palavras que saíram de sua boca, quebrando o silêncio da noite. Ele contou como, mesmo longe, tinham ouvido falar do que Deus estava fazendo na vida deles. Como, em meio às suas escolhas erradas, uma voz insistia dentro dele: volte. Lá tem a resposta. E assim, no domingo seguinte, ele estava ali, no meio da congregação, com a família ao seu lado, ouvindo a palavra que falava justamente sobre perdão e novo começo. Quando o pastor fez o chamado, ele não hesitou. Subiu ao altar, ajoelhou-se e, entre lágrimas, entregou tudo que o oprimia. Não foi um choro de derrota, mas de alívio. Porque ali, mais uma vez, Deus estava reescrevendo uma história. Os dias seguintes foram de transformação visível. O rapaz, que antes vivia nas trevas, agora acordava cedo para ler a Bíblia. A família, que já tinha sido restaurada, agora via o filho que pensavam estar perdido de volta aos braços de Deus. E não foi só ele. Uma tia, que assistia tudo de longe, também se comoveu. Ela, que carregava uma doença crônica e já tinha desistido dos médicos, decidiu dar uma chance para Deus. Se ele mudou a vida do meu sobrinho, pode mudar a minha também, disse ela, firmemente, ao entrar na igreja pela primeira vez em anos. E Deus não decepcionou. Durante um culto de libertação, enquanto as mãos eram impostas sobre ela, uma dor que a acompanhava há mais de uma década simplesmente desapareceu. Não foi gradual, não foi em quase. Foi completo. Ela se levantou, movimentou o corpo de forma que não conseguia há anos, e as lágrimas rolaram não de alívio físico, mas de gratidão por um Deus que não apenas cura, mas que restaura por completo. A notícia se espalhou. Vizinhas que antes criticavam a família agora perguntavam: o que está acontecendo com vocês? E a resposta era sempre a mesma, dada com um sorriso no rosto e os olhos brilhando: é Deus. Só Ele faz isso. Porque milagre chama milagre. Uma vida transformada toca outra, que toca mais outra, e assim, como uma corrente de luz, o poder de Deus vai quebrando cadeias, secando lágrimas e escrevendo finais felizes onde o mundo só via fim. E a igreja? A igreja continuava de portas abertas, porque sabia que, enquanto houvesse uma só pessoa perdida, uma só família quebrada, um só coração ferido, Deus estaria ali, pronto para fazer o que só Ele faz, transformar o impossível em testemunho. Naquela mesma semana, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando um peso que ninguém via, mas que a sufocava, uma dívida que parecia não ter saída. As contas se acumulavam, os credores ligavam sem parar, e o desespero já tinha tirado até o seu sono. Não aguento mais, ela chorava em silêncio, sentada no último banco, enquanto o pastor falava sobre a providência divina. Foi então que uma irmã da igreja, a mesma que tinha visto a cura do menino, se aproximou.
Deus vai te livrar, minha irmã, ela disse, colocando a mão no ombro de Marisa com uma firmeza que transmitia fé. Eu vi o que ele fez na minha vida. E vai fazer na sua também. Marisa olhou nos olhos dela e, pela primeira vez em meses, sentiu uma centelha de esperança. No culto seguinte, o pastor fez um chamado: quem aqui precisa de um milagre financeiro? Levante a mão. Marisa hesitou, mas algo dentro dela a impulsionou. Quando ela ergueu a mão trêmula, o pastor orou com unção: Senhor, abre o céu sobre a vida desta filha. O que é impossível para os homens, para ti é fácil. A igreja inteira começou a clamar, e Marisa sentia o choro subir pela garganta, mas dessa vez não era de dor, era de alívio, como se uma carga já estivesse saindo de suas costas. 3 dias depois, o telefone tocou. Era o banco. Marisa segurou a respiração, esperando mais uma cobrança, mas a voz do outro lado da linha era diferente. Senhora Marisa, houve um erro no sistema. Sua dívida foi quitada por um pagamento anônimo. Ela quase deixou o aparelho cair. Como assim? Não temos como rastrear, mas está tudo resolvido. Parabéns. Marisa caiu de joelhos no chão da cozinha, as lágrimas escorrendo sem controle. Não era coincidência. Era Deus. Quando ela voltou à igreja no domingo, não foi mais a mesma mulher. Trazia consigo o extrato bancário e um testemunho que abalou a todos. Eu vim aqui quebrada, mas Deus me reconstruiu, ela gritava, enquanto a igreja aplaudia e glorificava a Deus. Não é só o dinheiro, é a paz que Ele me deu. Eu dormia com medo, acordava com medo, mas hoje eu sei, meu Deus é fiel. E assim, como acontece quando a fé encontra a ação de Deus, o milagre de Marisa virou semente. Um homem que ouvia seu testemunho, desempregado há 1 ano, se levantou e disse: se Deus fez por ela, pode fazer por mim. E fez. Uma semana depois, ele recebeu uma ligação para uma vaga que nem tinha se candidatado. Outra mulher, com um filho viciado, encontrou forças para buscar ajuda na igreja, e hoje o jovem serve a Deus no ministério de louvor. Porque é assim que Deus trabalha. Ele não faz as coisas pela metade. Quando Ele toca uma vida na Universal, não é só para resolver um problema, é para transformar um destino. E cada testemunho se torna um farol, chamando mais pessoas para dentro daqueles muros, onde o impossível se rende ao poder do Altíssimo. A igreja seguia cheia, as cadeiras não davam conta, e o pastor sorria ao ver o povo de Deus crescendo não só em número, mas em fé. Isso aqui não é religião, é relacionamento, ele dizia. Deus não quer só visitantes, Ele quer filhos. E quando a gente se entrega de verdade, Ele faz mais do que a gente pede ou imagina. E assim, entre lágrimas de gratidão, risos de alegria e mãos levantadas em adoração, a obra de Deus continuava. Porque onde há fé, milagres acontecem. E onde há milagres, vidas são mudadas para sempre. E foi então que o milagre se completou. No meio daquela multidão, uma mulher que há anos lutava contra uma doença considerada incurável pela medicina sentiu um calor intenso percorrer seu corpo. Não foi uma melhora gradual, foi uma restauração instantânea. Os exames que antes mostravam sombras de dor agora brilhavam com a palavra normal. Os médicos, sem explicação, apenas balançavam a cabeça, enquanto ela, com os olhos cheios de lágrimas, levantava as mãos e gritava: Ele me curou. Mas o maior milagre não foi só a cura física. Foi a família que se reuniu nos bancos da igreja, o marido que voltou para casa depois de anos afastado, a filha que encontrou paz depois de tanto sofrimento. Deus não apenas sarou um corpo, Ele reconstruiu um lar. O pastor, com a voz embargada, olhou para a congregação e disse: Isso aqui não é sorte, não é coincidência. É o dedo de Deus escrevendo uma nova história. Ele não muda as circunstâncias só para nos dar alívio, Ele as transforma para nos dar um propósito. E a lição ficou clara como o sol que entrava pelas janelas da igreja: Deus não faz milagres para nos deixar como estávamos, mas para nos levar além do que éramos. A fé não é um refúgio para os fracos, mas uma arma para os que ousam acreditar. E quando entregamos nossas batalhas a Ele, o impossível não só se torna possível, ele se torna testemunho. A multidão saiu dali diferente. Não porque tinha visto um milagre, mas porque agora sabia que poderia vivê-lo. Porque a mesma fé que moveu montanhas na vida daquela mulher estava disponível para cada um deles. E assim, a obra de Deus continuava não nos púlpitos, mas nos corações, não nas palavras, mas nas vidas transformadas.
Porque no final, o maior milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós. E isso, ninguém pode explicar, só quem vive pode testemunhar.